Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à sexta aula do curso de Spring. E nessa aula eu vou ensinar como você pode fazer a configuração de banco de dados entre o Spring e o MySQL, tá bom? Eu já tenho aqui o projeto Spring aberto no Eclipse. Nós temos uma pastinha chamada Main Resources. E nessa pasta tem um arquivo chamado Application Properties. É nele que a gente vai trabalhar com a parte de conexão, tá bom? Então, assim, não é uma conexão muito difícil, mas também para a gente não perder muito tempo, eu já trouxe ela pronta para vocês. Na descrição do vídeo vocês vão ter ela completinha. E eu quero mostrar aqui, ó, o que contém nessa nossa conexão. Primeiramente, eu tenho uma porta de acesso, nós temos o Tomcat, que é o servidor, e o Tomcat tem que ter uma porta para ele poder, no caso, executar as funções do servidor. Então, nesse caso aqui, eu tenho na linha 2 o server port. E nesse server port eu coloquei 8090, mas você pode colocar qualquer número, 8080, 8070, 8092, é a porta que vai rodar a nossa aplicação e nós vamos utilizá-la na próxima aula, ok? Em seguida nós temos as informações para você conectar ao banco MySQL. Eu coloquei já aqui certinho, ó. Nós temos nessa linha aqui o JDBC, que é o driver de conexão. Localhost vai estar na nossa própria máquina. API underline Spring é o nome da nossa base. Então nós vamos criar a base também nessa aula. E eu coloquei uma especificação aqui de time zone, para que ele não tenha problema com o fuso horário. Temos aqui o username e o password. Esses são os dados do banco de dados. Então você tem que saber qual é o usuário e a senha do seu banco de dados. E aqui está a especificação do driver do banco, tá bom? E por último, não menos importante, como vamos trabalhar com o JPA, a gente tem que, no caso, criar tabelas, excluir, tudo dependendo das suas entidades, classes. Então temos essa última linha que cria essa vertente de criar tabelas e também remover se houver necessidade. Se você quiser saber mais, eu vou também deixar na descrição desse vídeo esse link aqui, tá bom? Que é como você cria uma conexão entre o Spring e o banco e ele especifica bacaninha essas informações de conexão, tá bom, gente? Então, é uma leitura um pouco mais complexa sobre como trabalhar com conexão entre o Spring e o banco MySQL, tá bom? Eu vou copiar isso aqui e vou jogar aqui no meu Application Properties. Alterações que eu vou fazer. O meu usuário é root e a minha senha, no caso, é Ralph Lima. Então, nesse caso, o usuário e a senha você tem que verificar qual é o usuário e senha do seu banco de dados, coloca ali, e em seguida a gente vai criar uma base chamada API underline Spring. Então você pode abrir o seu Workbench, bem simples, colocar aqui user root e senha, no meu caso é Ralph Lima. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o tamanho dessa fonte. Legal. Vim aqui na parte de bases de dados. Eu tenho por padrão uma sys, que é basicamente uma base que já vem embutida quando você instala o MySQL. Eu vou deixar ela ali, não vou apagar, não vou fazer nada. E vou usar o comando create database API underline Spring. Posso vir aqui, nessa opçãozinha de raio, ó, qualquer um dos dois, tá tranquilo, ó. Perfeito. E eu vou atualizar aqui na lateral esquerda, tem duas setinhas aqui. Vamos ver aqui. Aí, ó, API underline Spring. Então, lembrando, o nome que está aqui, API Spring, é o mesmo nome que deve estar aqui nessa URL, beleza? Pessoal, próxima aula a gente vai criar nossa primeira tabela utilizando o JPA. Até lá!